Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 17, diz assim: E Saul respondeu aos que o serviam: Encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Eles estavam precisando de alguém que fizesse o quê? Que soubesse tocar bem. A harpa era o instrumento na causa aqui, nesse caso. Encontre alguém que faça uma coisa bem. Encontre alguém que saiba fazer uma coisa que seja digno para estar diante de um rei agora. Encontre alguém que faça uma coisa bem feita. Encontre alguém que toque a harpa muito bem. Ele só precisava fazer quantas coisas? Uma. Ele precisava ser bom em uma coisa. Aliás, quem quer ser bom em tudo acaba sendo bom em nada. Geralmente as pessoas procuram por quem é bom em uma coisa. Geralmente o médico geral, como é que se chama o médico geral? O clínico geral não é lembrado como o melhor. Mas o cirurgião é o melhor cirurgião, o melhor cardiologista. Ou seja, quando você é bom em uma coisa, todo mundo lembra de você. Sim ou não? Então Saul, que era o rei, e o rei que é sempre o melhor, o rei não manda chamar qualquer um, o rei não manda chamar o último, o rei não manda chamar nem o segundo. Porque só entra em palácios quem tem qualidade para estar diante dos reis. O rei manda chamar alguém que toque bem. Chama o melhor. Alguém aqui conhece o melhor? Versículo 18. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, lá de Belém. 1, que sabe tocar harpa. 2, é um guerreiro valente. 3, sabe falar bem. 4, tem boa aparência. 5, o Senhor é com ele. Pediram uma coisa e Davi tinha 5 para oferecer. Só precisavam de alguém que tocasse bem. Mas alguém que conhecia Davi, é por isso que você não pode desprezar as amizades que Deus coloca no seu caminho. Você não sabe quem Deus vai usar para te apresentar no palácio. Você não sabe quem Deus vai usar para soprar teu nome na oportunidade certa. Não despreze quem cruza teu caminho. Nem todos você precisa botar na sua casa. Nem todos precisam virar seus melhores amigos, mas ninguém pode ser desprezado. Porque você não sabe quem Deus vai usar. Você, como não consegue interpretar ou entender o futuro, não deveria desprezar quem Deus um dia pode usar para você. E esse homem, com certeza não estava machucado nem ferido com Davi, nem tinha um problema com ele, porque ele lembrou bem de Davi. Ele falou: eu conheço um filho de Jessé, que toca bem, que é guerreiro valente, é um homem de guerra, ele fala bem, ele tem uma boa aparência e o Senhor é com ele. Ou seja, ele apresenta o currículo de Davi. Tem gente que não é chamado para lugar nenhum porque não tem currículo nenhum para apresentar. Faz o quê? Nada. Ou faz o quê? Faço tudo. Faz tudo não serve para ninguém. O faz nada não serve, o faz tudo também não serve. Faz uma coisa que já começa a valer. Agora, se você sabe fazer uma e te procuram por uma e você entrega 5, aí o rei que está te chamando tem que ter medo de você. Porque você pode ser o próximo rei como Davi foi. Ele entrega 5 coisas. Versículo 19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me teu filho Davi, aquele que cuida das ovelhas. O ofício de Davi até agora era cuidar de ovelhas. Ele tinha uma rotina normal, comum. E muita gente despreza a sua rotina sem saber que é justamente na sua rotina que Deus está te treinando para o seu destino.
Eu vou repetir. É na tua rotina que Deus está te treinando para o seu destino. É na escola da vida. Jessé, quando recebeu a mensagem, versículo 20, apanhou um jumento, carregou de pães, 1, carregou de vasilha de couro cheia de vinho, 2, pegou um cabrito, 3, e enviou Davi, 4, até Saul. O que Saul pediu para ele? Uma coisa: me dá o teu filho, Davi. Mas não vai levar só um, não. Leva Davi, leva os pães, leva o jumento, leva o vinho e leva o cabrito. Ou seja, Davi entregava mais do que era pedido, porque aprendeu em casa a fazer mais do que era pedido. Lucas 17, o próprio Jesus fala: vocês, quando fizerem tudo o que foi ordenado, vocês podem dizer, somos servos inúteis, porque só fizemos o que deveríamos fazer. Quem só faz o que é pedido não serve para nada. Me dá um copo d'água, a pessoa vai lá e pega uma água. Poxa, mas não, por que não aproveitou e trouxe um café? Você não pediu? Que pena. Porque só é lembrado, segundo a Bíblia, quem faz mais do que é pedido, mais do que é esperado. Em qualquer negócio, em qualquer business, em qualquer lugar, só é lembrado, só é promovido quem faz mais do que é esperado, quem faz mais do que é pedido, aquele que surpreende. Não espere fazer tudo o que for mandado e ser promovido, não vai. Não espere fazer tudo direitinho e ser levado ao próximo nível, não vai. É quem faz mais do que é esperado. A primeira coisa que eu entendo é que Davi, ele é convocado para uma oportunidade porque ele tinha preparo para preencher a vaga. Ele tinha preparo para quê? Preencher a vaga. Surgiu uma vaga. Quem entra? Quem tem o currículo para apresentar. Quem conhece alguém que sabe do teu currículo. Porque o que adianta você ter um currículo maravilhoso, fazer tudo bem, mas ninguém te conhecer? Porque você não sabe lidar com gente. Não sabe fazer amizade. Não sabe se conectar com ninguém, não serve ninguém, não é lembrado por ninguém, é uma pessoa desagradável, é uma pessoa que ninguém quer estar perto. O que adianta ser bom em muita coisa, mas não conhecer ninguém para falar de você? Davi, a gente está falando aqui de um menino adolescente ainda, era bem lembrado pelos que conviviam com ele, e o seu currículo era distribuído. Tem gente que fica de porta em porta entregando currículo. Davi ficava cuidando das ovelhas e outros distribuíam o currículo dele. O que é isso? O que é você ficar cuidando do teu e os outros trabalhando por você? O que é isso? Eu te explico. Não é coisa do homem. O homem tem que se preparar? Sim. Mas muitos preparados não chegaram a lugar nenhum. O homem tem que ser bom no que faz? Sim, mas muita gente que é boa está desempregada, inclusive. O homem tem que fazer a sua parte? Muita gente fez sua parte e nem vivo mais está. Nem respirando está mais. O que define a história de Davi é o que acontece alguns versículos antes do currículo dele ser apresentado. Nós lemos o versículo 17 em diante. No versículo 13, 4 versículos antes, diz assim, versículo 13, 4 versículos antes. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. O que vai mudar a história de um homem não é só o preparo que ele tem, é a unção que caiu na cabeça dele antes. Porque muitos preparados não foram escolhidos para nada. Mas quem foi ungido e se prepara, quem foi ungido e se prepara na unção que recebeu, não tem como dar errado. Então Davi recebe uma unção. E 4 versículos depois ele já está mostrando para o que veio. E lembre-se que todo mundo que foi chamado por Deus não estava em casa fazendo nada, estava sempre trabalhando.
Não necessariamente empregado, porque tem gente que fala assim, eu estou desempregado, não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho, que é diferente de emprego. Davi não estava empregado numa empresa, mas ele estava cuidando das ovelhas do pai, ou seja, estava fazendo alguma coisa. Tem gente que está sem fazer nada e quer ser chamado por alguém. Sem trabalho, sem convite. Sem movimento, sem convite. Então Davi, quando estava cuidando das ovelhas, recebe um convite. O rei mandou te chamar. Para quê? Para tocar harpa. Repare que Davi não vai aparecer mais na Bíblia tocando harpa. Tem coisas que Deus te ensina. Quanto tempo leva para você aprender um instrumento? 5 anos. Tem coisas que Deus leva 5 anos para te ensinar, para te usar uma vez só. Para te colocar no teu destino final. Cinco anos, às vezes você leva para aprender um idioma. 5 anos para aprender um instrumento. 5 anos para aprender uma habilidade, que Deus às vezes só precisa disso uma vez. Não, eu só quero usar para ser o passaporte para o palácio. Depois, eu vou te usar como outra coisa, vou te usar como rei. A harpa já não vai ser tão importante. Mas sem a harpa você não entra. Então não reclame do treinamento que Deus está te colocando agora. Porque você não sabe o que Deus vai usar para abrir a porta do palácio para você. Você não sabe. Você imagina quando José, o pai postiço de Jesus, ficava tentando ensinar as coisas de carpintaria, Jesus falando, para que eu vou aprender a ser carpinteiro se eu não nasci para isso? E ainda assim ele era Jesus o carpinteiro. Você vai fazer muita coisa que não nasceu para fazer. Mas é por um tempo. Para te colocar no lugar que você tem que estar, para fazer o que nasceu para fazer. A primeira coisa que eu aprendo para quem vai anotar, porque quem não anota, esquece 78% do que escutou no outro dia, 24 horas depois. A primeira coisa que eu entendo na história de Davi é que ele foi separado para uma missão. Ele foi ungido. Unção é separação. Você pode ser ungido em qualquer lugar, não pode? Sim ou não? Deus pode te... Você está no meio do shopping e Deus te separar para uma missão? Sim ou não? Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas geralmente existem lugares que foram construídos para Deus separar as pessoas. Assim como o médico, se você tiver um ataque do coração no ônibus, o médico, se tiver um médico no ônibus, ele pode te atender. Mas existe um lugar que foi criado para atender quem está tendo ataque no coração. Qual é o nome desse lugar? Hospital. Existe um lugar que foi criado, construído para Deus se manifestar. Qual é o nome desse lugar? Igreja. Deus pode se manifestar em qualquer lugar porque ninguém limita a Deus, mas é na igreja que ele costuma fazer. Então, se você quer ser separado, se você quer receber uma unção, se você quer receber uma palavra, você precisa frequentar um lugar onde isso acontece todo dia. Ou você vai arriscar estar numa boate e Deus falar contigo? É isso. É brincadeira. Deus faz o que Ele quiser porque Deus não se limita. Mas Ele costuma agir em lugares específicos. Costuma, Ele faz o que Ele quiser. Mas Ele costuma agir em lugares específicos. E Davi estava num lugar específico. Onde? No lugar onde o profeta Samuel foi visitar. No lugar onde o profeta foi, Davi estava. Tentaram colocar ele de fora. Mas olha só, podem até tentar apagar teu currículo, mas tua unção ninguém rouba não. A unção ninguém consegue tocar não. A unção que era para Davi não foi para Eliabe, não foi para ninguém. A unção que era para Davi foi para Davi. Samuel não conseguiu ungir ninguém. Até ele falou, não tem mais ninguém. Meu pai falou, tem mais um só. Como é que um pai esquece do próprio filho? Tem mais um, mas é que é improvável, né, que seja ele. Manda chamar. E quando Davi entra, Deus fala para Samuel, viu Samuel? Eu não vejo como um homem vê. Eu não estou vendo se é forte, se é magro, se é escuro, se é branco.
se é isso, se é aquilo. Eu não estou vendo qual país que ele é, eu não estou vendo qual idioma que ele fala. Eu estou atento ao coração. E aí o versículo 13. Então Samuel toma o chifre do azeite e unge Davi no meio dos seus irmãos. No meio dos que zombavam. No meio dos que murmuravam contra ele. Nos meio daqueles que bloqueavam Davi. Porque vários versículos na Bíblia aparecem os irmãos bloqueando Davi. No meio deles, ele foi ungido. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça e meu cálice faz transbordar. Existem pessoas que Deus permite te perseguir só para esse versículo se cumprir. Deus vai preparar uma mesa na presença de quem, se você não tem ninguém te perseguindo? Não tem ninguém duvidando de você? Não tem ninguém contra você? Como é que um versículo desse se cumpre? E a Bíblia não mente. Se Deus diz que vai preparar, vai preparar. A primeira coisa que eu aprendo é que se tem uma coisa que a gente tem que buscar antes do nosso currículo, é uma separação divina. Sabe o que é uma unção? É uma permissão divina, é um passaporte divino para prosperar, para crescer, para fazer algo específico, para ele te aperfeiçoando e aprovando para uma missão. Isso é uma unção. Eu fui ungido para o altar. Eu sou empreendedor, meu dinheiro vem dos meus empreendimentos, mas eu não fui separado para ser um empreendedor. Essa é a forma que eu vivo a vida, é a forma que eu pago as contas. Eu fui separado para pregar, fazer isso que eu faço aqui. E para fazer isso que eu faço aqui, eu não dou nenhum peso para o pastor, nem para nenhum lugar que eu já preguei na minha vida. Nunca cheguei e falei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar minha passagem, tem que... Se pode, pode, se não pode, não faça. Dessa vez eu vim pagando minha passagem. Não tem nenhum combinado, por quê? Eu podia estar em qualquer outro lugar, como o pastor falou. Porque quem tem um chamado, quem foi separado... Deus envia teu currículo, isso aqui é muito forte. Deus envia teu currículo para pagar tuas contas, para você fazer o que tem que fazer, para você cumprir o que Ele mandou você fazer. Lembre-se que enquanto você gasta cada minuto dos melhores anos da sua vida servindo ao Senhor, Ele está distribuindo o teu currículo em lugares que você jamais entraria. Ele se encarrega de pegar o teu nome e colocar em rodas que você jamais seria comentado. Eu não tenho dúvida que o que acontece na minha vida não é porque eu sou bom. O currículo até não é ruim, não. Mas o que acontece na minha vida não é porque eu sou bom, é porque eu tenho um compromisso primeiro com a unção pelo qual eu fui chamado, com o altar. E quem tem compromisso com a unção pelo qual foi chamado, e a minha unção não é a tua unção, por isso que não adianta você copiar ninguém. Porque uns foram ungidos para serem governantes, outros foram ungidos para serem representantes, outros foram ungidos para serem mensageiros, outros foram ungidos para serem profetas. Cada um tem a sua própria convocação divina. Respeite a sua, seja fiel à sua convocação. Mas quando você reconhece qual é a unção que Deus te deu, porque você está no lugar onde a unção cai, agora comece a se preparar nela. E mantenha bons relacionamentos para que as pessoas comecem a falar de você em cima daquilo que você faz. Davi então entra no palácio pela primeira vez. Ele não imaginaria que aquela entrada no palácio para tocar harpa era uma pista do destino. Imagina um plebeu entrando num palácio real. Meu Deus, olha a prataria, olha esse ouro, olha isso, olha aquilo. Deus, calma, mas tudo vai ser teu. Porque a Bíblia diz que onde pisar planta. Deus às vezes te envia para servir cafezinho em alguns lugares só para que a palavra se cumpra. Você está pisando. Deus às vezes te envia para servir. E você está se sentindo humilhadinho, humilhadinha.
E Deus, mas você precisa pisar primeiro no que eu vou te mostrar ainda. E Davi foi treinado em cima da sua unção. Mas ele não foi treinado na escola de reis. Não foi treinado na escola de profetas. Ele foi treinado na sua rotina. Depois que passou o dia do glamour, toquei para o rei. Fui chamado na presença do rei. Passou o dia do glamour, sabe o que ele voltou a fazer? Cuidar de ovelha. E tem gente que se sente abandonado, se sente deixado para lá por Deus, quando volta para a rotina. Só que foi na rotina, cuidando de ovelhas, que um leão tentou matar as ovelhas. E Davi, ao invés de fugir, matou o leão. Foi na rotina, cuidando de ovelhas, que um urso tentou atacar as ovelhas. E ele, ao invés de sair correndo de medo do urso, matou o urso. E um dia, ele está na sua rotina, e seu pai chega para ele e fala assim, meu filho, faz um favor para mim. Leva esses pães e esses queijos lá no fronte de guerra. Estava tendo uma guerra. Israel e Filisteus. Entrega os pães para os seus irmãos, os queijos para os comandantes, para os capitães. Dessa vez o convite não estava vindo de um rei, estava vindo do seu próprio pai. Você nunca sabe de onde vai vir um convite certo, hein? O convite de Saul levou ele para o palácio, mas não deu em nada. O convite do pai que vai mudar a vida dele agora, hein? Você nunca sabe de onde vai vir o convite que muda tudo. O pai fala assim, faz um favor para mim, leva lá. Quando ele leva os pães e os queijos na frente de batalha, ele vê um gigante. Todo mundo com medo. O único que não estava com medo, um exército todo com medo, o único que não estava com medo era Davi. Eu te explico por quê. A Net Geo, a Discovery Channel também te explica. É porque Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. E segundo a Discovery Channel, a Net Geo, qualquer canal desse de animal aí, mostra que um urso, quando vai atacar, em pé, pode chegar a 2,70 metros a 3 metros de altura. Então Davi olha para ele e não está com medo, porque ele, ao invés de pegar a espadinha, ele sabia matar gigante com funda. Ele já tinha matado o urso com funda, do tamanho do gigante. Então ele não se assusta com algo que ele já enfrentou. Deus usa a tua rotina para enfrentar coisas que não vai te colocar medo no futuro. Esse dia Davi é promovido em Israel. O dia que ele entra no palácio, depois ele é esquecido. Mas o dia que ele derruba o gigante, ninguém esquece mais dele. Primeira coisa que eu aprendo para quem está anotando. Seja certificado. Certifique-se da sua unção. 2. Crie seu currículo. 3. Derrube seu gigante. Certifique-se da sua unção. Não sabe ainda qual é a tua unção, para que Deus te chamou? Não arreda o pé da igreja até receber. Vai tudo quanto é conferência profética. Não sai de perto de homem de Deus até você saber. Eu fui chamado para isso. Pronto. Tenho o principal, eu tenho a unção. Deus me chamou. Deus colocou a mão em mim. Pronto. Agora ninguém consegue dizer o contrário. Mas tem muita gente que foi chamada, mas depois não foi escolhido. Muitos são chamados, poucos são, porque ser escolhido tem a ver com currículo. Currículo é para isso, é para selecionar pessoas. Muitos são chamados por causa da unção, poucos são escolhidos porque não se prepararam. Então você é chamado por causa da unção que recebe, é escolhido por causa do currículo que tem, mas agora tem gigante para enfrentar. E esse gigante vai parecer medonho ou brincadeira de criança, dependendo de como você enfrentou a tua rotina, teu dia a dia. Tua rotina determina o tamanho do teu gigante. Se você fugiu dos medos do dia a dia, você vai tremer diante do gigante daquele dia. Mas se você enfrentou a ansiedade, a depressão, a tristeza, o desemprego, os gigantes que se apresentaram na tua rotina, quando aparecer o teu Golias, você vai derrubar como se fosse brincadeira de criança.
Davi derruba aquele gigante, corta a sua cabeça. E aí, a partir daquele dia, a sua vida muda. Para melhor e para pior. Porque tudo que é bom vem com alguns desgostos. Por exemplo, a inveja só vem quando você cresce. Ninguém tem inveja de quem está quebrado. Ninguém está torcendo para o mal de quem já está mal. Agora, quando você começa a ser reconhecido, o reconhecimento, ele atrai muitos olhares invejosos. E o pior para Davi foi que não veio do povo, veio de quem estava acima dele, veio de Saul. E aí foi um problema de verdade. Porque uma coisa, o problema do povo é só você não postar mais. Não posto mais, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Agora, para quem está acima de mim, ele que determina a minha agenda. E Saul começa a invejar Davi de tal forma que ele planeja matar o menino. Era um garoto. Sabe quando você descobre que alguém vai ser muito grande? Quando tentam matar ele antes do tempo. Quando tentam matar uma pessoa, matar em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente, acabar com o nome da pessoa, acabar com a moral dela, matar fisicamente. Quando tentam matar uma pessoa antes do tempo, nossa, o cara está começando agora e já estão tentando destruir ele, vai ser muito grande. Tentaram fazer isso com Moisés, tentaram fazer isso com Jesus. Todo mundo que tentaram acabar com a vida antes do tempo é uma denúncia do tamanho que ele vai se tornar. Quem está pegando isso aqui? E Davi começa a ser perseguido quando era nada. O que ele era? Nada. Ele só era o garoto que derrubou o gigante. Do nada o rei fala, agora eu vou matar ele. Aí as pessoas falam, mas ele está do seu lado, é? Então por que as mulheres estão cantando o nome dele e não o meu nome? Saul tinha um problema com ele. O problema não era de Davi. Tem gente que tem problema com ela mesma e tenta criar problema para você. Mas como o problema não é seu, não se mete. Quando você responde, você se mete num problema que não é teu. Esse dia eu estava no trânsito, a pessoa me cortou, me xingou. Eu não fiz nada. Eu tenho duas opções, baixar o vidro e xingar de volta, ou não fazer nada. Porque se ele me xingou sem eu ter feito nada, o problema é de quem? Ele está com problema, não sou eu não. Aí eu vou responder, entrar no problema dele? Não, está amarrado. Como dizem os crentes. Está amarrado. Não é para mim, não. Cada um com seus problemas. Então Davi começa a ser perseguido por Saul. E ao ser perseguido por Saul, ele tem que sair do próprio país. Ele é expulso de Israel. É a única chance dele sobreviver. Nessa perseguição, ele faz uma amizade muito forte com Jonatas, filho de Saul. Jonatas entrega sua capa, entrega suas roupas reais, ou seja, Deus sempre vai te conectar com alguém que está no lugar que você vai um dia. Deus sempre vai te conectar com alguém que você vai estar um dia. Essa pessoa vai te entregar roupa, vai te entregar lança, vai te entregar todas as coisas que você precisa. Ele vai te dar pistas do seu destino, ele vai adiantar o teu destino, ele vai mostrar como é, ele vai mostrar como se faz. Só que aí Davi, tendo que humilhado fugir de Israel porque Saul queria matá-lo, ele vai para onde? Direto para o seu destino, porque tem gente que te persegue, não é para te expulsar do lugar que você está, não, é para te expulsar para o seu destino. Tem gente que não sairia do lugar que está se não fosse expulso, aí Deus tem que te expulsar, manda uma perseguição para você ser expulso para o seu destino. Para onde Davi vai? Para a caverna de Adulão. Quem está lá? Os empresários que vão patrocinar Davi? Os reis que estão com raiva de Saul e vão juntar forças com Davi? Não, sabe quem está lá? 3 tipos de pessoa. Endividado, amargurados de espírito e marginalizados. A escória. Cerca de 400 homens. Davi pega esses homens, em vez de falar, Deus, para que essa bomba em cima de mim? Ele fala assim, vou treinar esses meninos. E eles se transformam, na mão de Davi, no exército mais letal e poderoso da terra. Na mão de Davi, endividados viraram guerreiros.
Mas Davi nunca teria tempo, disposição, nem paciência para treinar aqueles homens, se não tivesse expulso da sua própria terra. Ou seja, tem expulsões que vêm na tua vida que você não entende nada. É Deus criando tempo para o treinamento. É Deus criando a disposição para o treinamento. Agora, a quarta coisa que eu observo na vida de Davi, depois dele ter sido ungido, criado um currículo, vencido o seu gigante, é que em toda essa perseguição, em toda essa tribulação, em toda essa rotina, ele não quebrava princípios. Porque debaixo de pressão, a gente tende a quebrar princípios. Davi quebra princípios mais tarde, quando ele está sem pressão. A gente costuma errar mais sem pressão. Cuidado quando você está muito à vontade. Porque você acha que pode sozinho. Deus não já é mais totalmente suficiente. Você acha que pode, já estou bem financeiramente, estou sem pressão. É aqui que o inimigo costuma enganar. Foi aqui que ele enganou Davi, inclusive. Mas debaixo de pressão, Davi não quebrava princípios. Teve uma, essa aqui é sensacional, que ele já não estava aguentando mais ser perseguido por Saul, e Saul começa a dar mole com a segurança e cair na mão de Davi direto. Uma vez ele entra numa caverna para fazer suas necessidades, e quando ele ajoelha, quem está atrás dele escondido? Davi. Davi corta um pedaço do vestido dele, deixa ele embora para mostrar, eu podia ter te matado, e não te matei. Num outro, ele entra num acampamento, Davi, à noite, está todo mundo dormindo, o exército de Israel dormindo, e Saul, o rei de Israel, sozinho, sem segurança. Abissai, o homem fiel de Davi, fala assim, hoje, Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Tem gente que vai usar a Bíblia para te confundir, hein? Olha o que o Abissai fala. Hoje Deus entregou o teu inimigo, botou o nome de Deus no meio. Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Ou seja, só pode ser de Deus. Ele está te perseguindo. Se ele morrer, a unção está sobre você. Samuel ungiu você para ser rei. Está tudo certo. Só tem um problema. Deus nunca vai te pedir algo que quebre um princípio. Se vai quebrar um princípio, não pode ser Deus te pedindo. Se vai quebrar um princípio, não é para você. E aí, como fazem todos os homens inteligentes, homem inteligente responde pergunta difícil com outra pergunta. Chegavam para Jesus e falavam assim, Jesus, você era o Messias que estava por vir sobre Israel? Ele fala assim, João Batista, o batismo dele é do céu ou da terra? Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. A Bíblia diz, confundindo os fariseus, todos saíram calados. Para Davi foi o seguinte, Abissai fala, vamos matar, com uma lança só eu cravo e mato. Davi, só uma perguntinha antes. Você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e ficar por inocente? Abissai já foi abaixando a lança. Tem perguntas que falam mais por 1000 respostas, valem mais do que 1000 respostas. Você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e ficar por inocente? Abissai já abaixou a lança. Homens inteligentes respondem perguntas difíceis com outras perguntas. Então ele não quebrava princípios mesmo sob pressão. Tiago, mas Davi depois errou e errou feio, errou. Mas errou feio. E errou feio e para cobrir o erro, errou mais ainda. Como é que então ele morre bem? Farto de dias, rico, com sucessor, com o povo amando ele. Porque não foi o erro de Davi, foi o quão rápido ele se arrependeu. O céu não está cheio de gente boa, está cheio de gente arrependida. Davi, quando quebra um princípio, quando erra, ele fica meio desavisado. E Deus, então, vai lembrá-lo do que ele fez. Deus tem 3 formas de te situar quando você está errado. Aprende isso. A forma mais trágica que geralmente o ser humano entende, ele te quebra. Tem ser humano que só entende Deus quando quebra.
Deus fala, Deus manda profeta, Deus manda sonho, Deus manda... Nada sensibiliza. Aí quando quebra, está no fundo do poço. Ai, Deus. Ele te quebra, ele tira tudo, você fica sem opção. Aí no fundo do poço, o único lugar que tem para olhar é para cima. Aí você olha para Deus. Mas tem uma segunda forma que Deus fala muito. Foi como ele falou com Davi. Ele manda aviso. Quando ele quer te situar de um erro, ele pode te quebrar, ou ele pode te avisar. Se você for um pouco mais sensível, ao invés de te quebrar, ele te avisa primeiro. Sabe quem é especialista em te avisar e você não escutava? Muito. Sua mãe. Sua mãe era especialista em falar, não anda com esse menino, não faz tal coisa, não sobe aí, não coloca a mão na tomada. Mas por que a gente não escutava? Porque a nossa mãe não fez escola de sabedoria de comunicação. Ela falava do jeito dela, ela falava assim, menino, não encosta nisso aí! Ela estava certa falando errado. Quem está entendendo? Algumas nem falavam, já tacava direto o chinelo. Parecia um míssil teleguiado, te encontrava. Da onde ela atacasse, ia. Ou seja, sabe quem fala tudo que você precisa escutar? Esposo, tua mulher. Mas calma que eu vou bater agora na mulher também. Mas por que às vezes você não escuta? Porque ela às vezes não fala com a sabedoria que tem que falar. Ela fala a coisa certa do jeito errado. Não comemora antes, viu? Ficaram comemorando. Aos homens agora dão uma força. Os homens dão uma força. Aleluia! É. Ela está certa, mas o jeito que ela falou às vezes desequilibra a gente. Agora, quando Deus é fiel, foi ótimo. Ele está desesperado mesmo. Fala, Deus, fala, Senhor, usa esse homem. É hoje. Agora, quando Deus vai falar com Davi, ele pega o cara que vai falar a coisa certa do jeito extraordinariamente certo. Ele manda um dos conselheiros espirituais de Davi, o profeta Natan. Você quer saber uma pessoa que vai vencer? É uma pessoa que numa crise está cercada de gente certa. Essa vai vencer. Pessoa que na crise está cercada, aliás, a vida toda, mas na crise é que fica claro com quem ela está cercada. Davi estava no meio da pior crise da sua vida, estava cercado de quê? Profetas. Vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo. Ele vai sair dessa. A coisa errada, cercada de gente certa, acaba se transformando numa coisa melhor. Ele estava fazendo algo errado, mas as pessoas certas estavam em volta. Vou repetir, que é muito forte. Ele estava fazendo a coisa errada, mas as pessoas certas estavam em volta. Vai ter conserto quando tem gente certa em volta. Vai ter arrependimento quando tem gente certa em volta. Vai ter quebrantamento quando tem gente certa em volta. Vai voltar para o caminho certo quando as pessoas certas estão em volta. Então o conselheiro espiritual de Davi marca uma reunião com o rei. Rei, eu preciso te contar um fato que aconteceu em Israel. Davi, claro. Você sabia que tinha um homem em Israel que tinha muitas ovelhas? Um homem rico, cheio de ovelhas. E o do lado dele era um homem pobre. Só tinha uma ovelhinha. E ele amava tanto essa ovelhinha que ela comia dentro da casa dele. Dormia com ele. Era uma ovelhinha doméstica. Um dia esse homem rico recebeu uma família para jantar. E ao invés de pegar uma das suas centenas de ovelhas, vai lá e mata a ovelhinha do pobre. A ovelhinha doméstica. E faz o jantar na sua casa. Davi saca a sua espada e fala, me dá o nome desse cara que hoje ele cai em Israel. Me dá o nome desse homem. Que o que ele fez não se faz. Natan dá um passo para trás e fala assim, foi você. Eu, quando tocaste na mulher de Urias. A Bíblia diz que Davi cai no chão, se quebranta, rasga a sua roupa real, coloca pano de saco, joga cinza na cabeça e começa a se arrepender. Ou seja, ele falou a coisa certa do jeito extraordinariamente correto.
pegou o coração de Davi e Davi rapidamente se arrependeu. Ou seja, não é o quanto você erra, é o quão rápido você se arrepende. Depois de tantas etapas, chega uma hora que Davi começa a reinar. Ele começa a reinar com honra. Acabam os problemas? Não acabam os problemas. Os problemas nunca acabam. Desculpa te dar essa notícia. Deixa eu até te falar uma coisa. Se o problema que você está passando agora está dando para levar, nem pede para Deus tirar esse. Vou te dar um conselho de amigo. Deixa eu te falar. Porque você não sabe qual é o próximo. Tem problema que eu falei, Deus, estava brincando, devolve aquele último, que esse aqui não está dando não. Se o problema está dando para levar, nem pede para tirar, fica com esse um tempo. Porque eu vou te falar, tem uma coisa imprevisível na vida, é problema. E a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, ou seja, vai ter aflição, mas tem um bom ânimo aqui, ó. Deus te livra de todas. Deus te livra de todas as aflições, todas, não é de algumas, todas, 100%. Davi agora, quando começa a viver o seu momento de honra, ele começa a viver o auge da sua generosidade. Ele começa a exercer justiça, ele começa a propor no seu coração, vou construir um templo para o Senhor. Ele começa a fazer alianças e preparar a sucessão para o seu filho. Ele começa a treinar Salomão. Provérbios 4, para quem nunca reparou, é uma mentoria, uma sessão de mentoria entre Davi e Salomão. Provérbios 4, escrito por Salomão, começa assim: quando eu era pequeno, meu pai me dizia, filho meu, aí é Davi falando, atenta para as minhas palavras, ouve a sabedoria, vende tudo que você tem, compra o conhecimento. Meu filho, a sabedoria é a coisa principal. São palavras de Davi para Salomão, está dentro da aspas. É depois do 2 pontos. É uma mentoria. Por isso que quando Deus aparece para Salomão e fala, Salomão, pede qualquer coisa, ele com 15, 16 anos, quero sabedoria, porque foi treinado por Davi, pede sabedoria. Seu filho vai pedir o que você está ensinando ele a pedir. Cuidado. Nós temos que ensinar os nossos filhos a saber pedir. A saber pedir. Davi começa a viver um tempo de honra. E nesse tempo ele começa a praticar generosidade. Nesse tempo ele começa a fazer diferença na vida das pessoas. Mas preste atenção. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre. Então quem é generoso quando está em cima é porque começou sendo generoso quando não tinha nada. É Bíblia. Você não precisa da minha opinião não vale de nada. Agora a Bíblia vale tudo. O que está escrito é o que vale. Se você diz, quando Deus me honrar eu vou ser generoso. Mentira, se não está sendo agora, não vai ser depois. A gente vai construir a escolinha das crianças aqui. Eu tenho pouco agora, não posso doar. Então quando tiver muito também não vai doar. Já te adianto como é, porque está escrito, na Bíblia é assim. Hoje eu sou o maior doador das nossas causas. A gente está construindo a Terra Prometida, vai inaugurar agora em fevereiro. 60% eu doei. Mas, Thiago, é fácil, porque você está bem de vida, né? E quando eu recebi meu primeiro salário, quando eu era casado com a Janine, R$450, e doei tudo para missões na Índia. Nunca tinha ido na Índia. E meu primeiro salário, 20 anos atrás. Meu primeiro salário como casado. Ganhamos nosso primeiro salário. Vamos fazer compras? Não. Vamos doar tudo para missões? Vamos. Naquela época, para depositar, a gente tinha que ir no centro do Rio de Janeiro, lembra disso? No Banco do Brasil, do centro do Rio de Janeiro, pegar ônibus, que a gente não tinha carro, para depositar nosso salário, R$450 para as missões. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Não tem jeito. Então para de prometer para Deus, quando Deus me levantar eu vou fazer. Mentira, faz agora. Eu vou tratar as pessoas melhor quando Deus me der mais paz. Meu Deus. Às vezes Ele está mandando essa perturbação é justamente para te treinar com as pessoas. Quando eu vejo
A vida de Davi parece que é a nossa vida. Uns fazendo o que Davi fez, outros fazendo totalmente o contrário do que Davi fez. Reconheça a sua unção. E se você ainda não tem uma, busque uma desesperadamente. Deus não nega a unção para ninguém. Segundo, em cima da tua unção, em cima do que você foi chamado, comece a criar um currículo poderoso. Ande com pessoas que vão espalhar isso por aí. Aprenda coisas que talvez não faça sentido para você agora. Para que eu vou aprender a tocar harpa? Mas Deus está botando tão forte no meu coração de aprender a harpa. Aprende a harpa. Às vezes é para Ele te botar no palácio um dia. Um dia. Que vai mudar completamente a tua história. Depois dele ser ungido, ele se preparou, criou o seu currículo. E depois ele enfrentou os seus gigantes. E os gigantes você vai vencer por causa da tua rotina, já te expliquei. Mas depois você vai entrar numa etapa de pressão, onde você vai ser tentado a quebrar princípios. Contar história, perseguir, invejar, postar o que não é verdade. Você vai ser tentado a quebrar princípios. E se você resistir, vai chegar o tempo da honra, o tempo de reinar. E caso você erre, porque nós não somos perfeitos, alguém aqui consegue prometer que nunca mais vai errar na vida? Não dá. Puxa vida, não dá para prometer isso. Então nós somos completamente dependentes do Espírito Santo aqui. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, a gente não sabe nem como é que vai ser amanhã. É ou não é? Ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém aqui consegue determinar como vai ser o teu amanhã. Você consegue planejar, determinar quem somos nós. Então chega uma hora em que você começa a resistir para não quebrar princípios. E esse é o tempo que Deus está te levantando para o tempo de honra. Que é o que eu quero falar nesses últimos minutos sobre você. Está vindo um tempo de honra em 2024 ainda. Escuta. Quantos dias faltam para acabar? 30 dias. Não é coincidência nós estarmos a um mês do fim do ano. Em 30 dias, Deus vai fazer o que precisa fazer para renovar tua unção, melhorar teu currículo, derrubar teus gigantes, levar princípios para a tua vida e começar o tempo de honra, porque 2025 vai ser o melhor ano da tua vida até hoje. Até hoje. Você nunca viveu o que vai viver no próximo ano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem ideia o que está vindo na tua direção. Você não imagina o que está vindo na tua direção. Quem não tem unção vai receber hoje. Quem não tem currículo vai começar a treinar agora. Quem ainda não derrubou seus gigantes vai aprender a mexer na funda hoje. Chegou a hora da honra, chegou o tempo da honra. Chegou o tempo da grandeza, das grandiosidades de Deus. Chega da miséria, chega da coisa pequena. Chega só do certinho para todo dia. Chega do limite. Mas só que não cai de um dia para o outro, é um processo que você precisa respeitar. Deus está te dando 30 dias para endireitar tudo, porque Ele vai fazer a parte dEle. Ele vai cumprir a parte dEle. Deus é especialista em cumprir sua palavra. O que Deus promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Ele... O que Deus promete, Ele... Em 30 dias, Deus vai começar o tempo de honra na tua casa. Não é só financeiro, não. O casamento que está fora do lugar vai voltar para o lugar. O filho que está se desviando vai voltar para o caminho do Senhor. As finanças que estão desequilibradas vão começar a crescer e serem bem administradas. Sabe por que às vezes Deus não está te dando mais? Porque Ele só dá quem sabe administrar. Deixa eu te contar uma história.
Presta atenção nisso, porque essa palavra é para você. É uma palavra profética. Deus manda o profeta numa viúva e fala o seguinte: o que você tem? Tudo que eu tenho é uma botija de azeite. É uma latinha de azeite. Fala assim, dá isso para mim. Fala assim, mas só tenho isso. Então faz o seguinte. Você está com dívida, né? Estou com uma dívida e os credores querem tomar os meus filhos como pagamento da dívida. Então faz o seguinte, Deus não fica devendo nada para ninguém. Vai nas tuas vizinhas e pega a panela. Sabe o que a Bíblia diz? Que ela foi em todas as vizinhas e pegou as panelas. Primeira mensagem que a gente entende aqui, ela se dava bem com todo mundo. Você que está criando problema com o vizinho por causa de garagem, por causa de planta, por causa de não sei o quê, o dia você pode precisar da panela que Deus quer encher e é Ele que vai ter que te emprestar. Cuidado. Ela pega a panela. A Bíblia diz que enquanto tinha panela, tinha? Enquanto tinha botija, tinha? Azeite. Depois que Deus encheu tudo, acabou a panela, acabou o... Porque Deus só manda o que você pode administrar. Deus só manda o que você consegue controlar. E depois vem uma ordem muito importante aqui. Deus fez o milagre? Sim ou não? Sim. Qual foi o milagre? A multiplicação do azeite. Mas como é que ela pagou a dívida? Trabalhando. Agora vai e vende. Eu fiz minha parte, agora faz a tua. Eu dei o azeite, agora vai lá você e aprende a vender. E ela foi, pagou toda a dívida e viveu a vida toda com o resto. Deus aposentou aquela mulher. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser uma honra de aposentadoria. Não é de parar de trabalhar, não. É de não se preocupar mais. Vou repetir, não é parar de trabalhar, é de nunca mais se preocupar. Deus quer arrancar tuas preocupações e te levar para um tempo de honra. Mas você precisa seguir essas etapas de Davi. Davi não virou um homem de honra de um dia para o outro. Davi não era perfeito, ele errou, mas se arrependeu. Davi é um homem como nós, uma mulher como nós, erra como... mas terminou bem. Como se termina bem? Segue a vida de Davi. Tudo começou com a unção. Repete comigo. Tudo começa com a unção. Tudo começa com a unção. Tudo começa com a unção. Os reis só entravam lá porque Deus separava. A Bíblia diz, eu que coloco os reis, eu que tiro os reis. Tudo começa com a unção. Não adianta você saber cantar e não ter unção para cantar. Não adianta você saber falar em público, mas não ter unção para pregar. Pode ter currículo, se não tiver unção, não vira. A unção vem primeiro. Repete comigo. A unção vem primeiro. Depois o currículo. Primeira unção. Busca tudo, de tudo que você tem que buscar, busca hoje uma unção diferente. Busca algo para a tua vida, busca o novo de Deus para você sair daqui preparada para o que está vindo, para o tempo de honra que está chegando. O que está chegando é muito forte. 30 dias. Não foi coincidência, Deus me trouxe aqui 1º de dezembro, faltam 30 dias. Para tudo virar. Tiago, minha vida já está boa. Está boa aos teus olhos. Você não tem nem noção do que Deus está preparando para você ainda. Você não tem noção do que Deus está preparando. Eu poderia falar que minha vida está boa, mas como eu conheço Deus, eu sei que Ele tem surpresas ao meu caminho. Está vindo surpresa no meu caminho. Está vindo surpresa no meu caminho. Imagine entrar em 2025 com uma visão clara do seu destino, sendo guiado por profecias e decretos que vão alinhar a sua vida ao propósito divino. Celebre o Ano Novo na Casa de Destino, uma noite de gratidão e transformação para receber um ano de colheitas extraordinárias, ao lado de Tiago Brunet e sua família, em um espaço que é resposta de oração, a Terra Prometida.
Venha e receba direcionamento espiritual que trará clareza e sabedoria para as suas decisões no próximo ano. Não perca a oportunidade única de fazer do seu 2025 um ano extraordinário. A virada do destino será no dia 31 de dezembro de 2024, a partir das 22 horas. Local: Casa de Destino Terra Prometida, Alameda Xingu 926. Inscreva-se agora e garanta o seu lugar.